Entrevista coletiva, treinador Thiago Carpini, após o empate entre 1-1, Vitória e Fluminense, no Maracanã. Boa noite, professor Eduardo Machado, da TV Vitória. Parabéns pelo resultado super importante fora de casa na nossa jornada no Brasileirão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a postura do Vitória, porque são já 2 jogos fora de casa, uma vitória dentro de casa contra o Fortaleza, mas os 2 fora de casa, buscando um empate com muita convicção do que está sendo feito, não só do corpo técnico, como também dos jogadores que estão em campo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, boa noite. Eu acho que a gente tem encontrado um caminho, né? É claro que existem os deslizes, os tropeços, as derrotas, mas a gente tem a convicção naquilo que está sendo proposto. E esse nível de intensidade, de entrega, de competitividade é o que se espera, né? Acho que foi um comportamento já adotado desde a nossa retomada do ano passado. Então, valorizar muito, né? Um adversário que daqui um mês vai estar no Mundial, fora de casa, no Maracanã. Atlético Mineiro, da mesma maneira, é um adversário dificílimo, né? De muita capacidade individual e coletiva. E a vitória dentro de casa contra o Fortaleza, então, é um recorte importante, né? Já são, contando o jogo da Argentina, são 4 jogos com uma logística pesada, com adversários de altíssimo nível, e a gente conseguir estar sempre buscando os pontos, né, necessários aí para a nossa caminhada. É só o começo ainda, mas a gente está muito otimista com o que está sendo construído e ciente também das evoluções que são necessárias. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. 4 jogos de invencibilidade. Saiu da zona de rebaixamento. São fatores que animam o grupo para o jogo de quarta-feira pela Sul-Americana? Gostaria que projetasse essa partida contra o Cerro Largo. O bom momento sempre anima, a vitória sempre traz um conforto, né? E esse que é o nosso cuidado. O conforto também não pode ser demais. Essa questão de estar fora da zona do rebaixamento, claro que visualmente, no aspecto emocional, é importante, mas nós precisamos estar fora dessa zona de rebaixamento na 38ª rodada. Ano passado a gente conseguiu a permanência na 36ª, 37ª Sul-Americana. Espero que a gente sofra menos esse ano, a gente vai trabalhar muito para isso, mas a gente sabe o nível e a dificuldade da competição. E a minha preocupação é grande em relação à nossa sequência, não só o que foi feito, mas a que vem pela frente. Uma sequência também muito dura, difícil, e que entra agora também algum aspecto físico para o jogo do Cerro Largo. E eu acho que alguns planejamentos que nós temos internamente, que nós vamos discutir isso a partir de amanhã com o corpo técnico, com a diretoria, e essa conta física ela vai chegar. Né? Nós estamos aí, nós vamos completar quarta-feira a 30ª partida na temporada. E com esse nível de entrega dos atletas, é humanamente impossível, né, exigir todo esse comportamento, todos esses jogos. Então essa é a nossa preocupação. Mas contra o Cerro Largo a gente espera voltar para nossa casa com uma vitória na Sul-Americana, vamos trabalhar para isso, competir bem, ver o que nós temos de melhor para o jogo de quarta-feira. Reinaldo Oliveira, do canal do Interativo. Carpini, queria entender, e o torcedor também questiona, porque o atleta Felipe Cardoso, que foi contratado na última semana na janela dos estaduais, segue sem ter chances e sem ser relacionado. Ele vai ser igual a Pablo, que teve pouquíssimas oportunidades desde o ano passado e acabou sendo emprestado? Se ele vai ser igual ao Pablo, eu não sei. O treino escala e o jogo sustenta. O dia a dia ele tem evoluído. É um atleta que foi um pedido nosso. Eu não gosto de usar a palavra aposta, mas é um jovem que vem evoluindo nos comportamentos, vem entendendo o que é o Vitória. Talvez no início ele sentiu um pouco a chegada ao Vitória. E hoje é um atleta que vem numa evolução, mas num critério meu ele está no final da fila. E quando chegar a oportunidade dele, ele vai ter. Se ele vai ser igual ao Pablo ou não, eu não sei. Mas eu preciso que ele entregue e evolua mais, como ele tem evoluído, para que ele possa começar a ter as oportunidades. Nós trouxemos pelo que ele fez, mas a gente não tem a obrigação de colocá-lo. É merecimento. Cássio Caldas, do canal do VG. Carpini, no primeiro tempo, o Vitória sofreu com o domínio do Fluminense, muito por causa das aproximações dos atletas adversários que deram opção para a troca de passes. Já na segunda etapa, com a entrada do Ronald, percebi que você tentou meio que espelhar o time do Fluminense, fazendo com que o Vitória fizesse o mesmo trabalho com as bolas nos pés. Pensando nisso e no resultado do jogo, o que você enxergou de proveitoso nessa partida e como pensa em usar esse aprendizado na partida de hoje para o jogo do Cerro Largo? Então, na verdade, eu não espelhei, não teve nada disso. O Ronald entrou fazendo a função diferente do que ele fez no último jogo, mesmo porque o Fluminense vinha num 4-2-3-1 e nós jogamos num 3-3, né? Então
O Ronald ocupando um pouco mais do corredor pelo lado esquerdo, em alguns momentos até ele fazia um lado a lado com o Baralhas, mas não teve espelhamento algum. Essa não foi a nossa leitura, nem o que eu pensei para o jogo, mas o Ronald ele deu sim a dinâmica necessária, mas não foi só a entrada do Ronald, foi também. É o segundo jogo que ele entra de novo muito bem, e a gente fica feliz com essa recuperação dele, porque no dia a dia a gente sabe o quanto ele tem trabalhado para evoluir nos aspectos que precisam ser evoluídos, né, coletivamente, e ele sabe disso, é um atleta muito consciente, e a nossa postura coletiva ela foi diferente do primeiro para o segundo tempo, então isso interfere da maneira que nós marcamos, pressionamos e jogamos. Então o fato de ter tomado gol no primeiro tempo e ter voltado para um 4-4-2 e tirado a linha de 5 nessa segunda linha foi diferente, então isso facilitou alguns movimentos, mas não foi com a intenção de espelhar, mesmo porque não foi feito isso. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Carpini, o Vitória teve um primeiro tempo muito abaixo, com apenas uma finalização e praticamente sem presença ofensiva. No segundo tempo, a equipe reagiu, criou mais e conseguiu empatar o jogo. O que mudou na estratégia ou na atitude da equipe para essa virada de chave e de postura no segundo tempo? Olha, nós não temos pressa de buscar a vitória e nem de buscar o ponto. A gente precisa entender como nós vamos nos comportar e a estratégia para cada jogo. Jogar com o Fluminense no Maracanã, nós não poderíamos começar desde o primeiro minuto marcando mais alto, uma pressão lá em cima. A nossa ideia foi deixar o zagueiro com a bola e a gente esperar um pouco mais o nosso campo, tirar um pouco o campo e a profundidade do Fluminense, com Arias principalmente, com Canóbio. Isso aconteceu. Naturalmente, quando você baixa suas linhas para tirar a profundidade do adversário, você também fica distante do gol. Isso dificultou o aspecto ofensivo para esse volume de finalização. E era a estratégia. Nós temos 90 minutos para vencer a partida, um comportamento nos primeiros 45, outro comportamento nos 45 finais. E dentro do jogo a gente vai precisar dessas variações e dentro de cada adversário em específico. Mas eu não vejo dessa maneira que não funcionou na primeira etapa e funcionou na segunda em função de algum ajuste tático, mas foi em relação à estratégia do jogo e algumas peças individuais que deram características diferentes. Del Machado, da Rádio Globo CBN, Salvador. Carpini, o que mais valorizar no seu time nesse empate diante do Fluminense? Valorizar a sequência, o ponto conquistado, tomar o gol contra o Fluminense no Maracanã e ter a maturidade de assimilar e buscar pontuar, isso foi muito importante. Valorizar que aqui no Vitória a gente não desiste das pessoas e uma alegria muito grande empatar com o gol do Lucas Braga, por tudo que ele passou. Eu acho que a gente entende o que é um time e começa a se tornar uma equipe quando a dor do Braga é a nossa e a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele merecia esse gol. Então aqui a gente não desiste das pessoas, nós não podemos fazer isso aqui. Nós temos um ambiente muito bom, muito saudável, de erros, de acertos, isso faz parte do processo. Então a lição é essa, feliz com o Braga, a festa que o grupo fez dentro do vestiário por Braga ter feito o gol. Então isso para mim vale mais até do que o ponto, porque a nossa caminhada é longa e nós vamos precisar de todos. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, o gol aos 45 minutos mostrou que o Vitória conseguiu manter a intensidade até o fim. Como está sendo o trabalho de preparação física diante de um calendário apertado e de tantas lesões pelo Brasil? Não tem mais preparação física, só tem descanso e jogo. A gente está vindo viagem, descansa, joga, viagem, descansa, joga, viagem, descansa, joga. Não tem mais tempo de treinar. Até por isso a gente está tentando dar uma continuidade, uma sequência dentro do possível. E a minha preocupação é justamente essa, a conta vai chegar. Né? Jogos difíceis, viagens, buscar um empate aos 45 do segundo tempo aqui no Maracanã contra o Fluminense. Agora a gente volta para Salvador, chega na madrugada, uma noite de sono prejudicada. Amanhã nós já estamos na antivéspera de uma decisão da Sul-Americana. E a gente cobra-se sempre do atleta essa intensidade, e é humanamente impossível. Tendo em vista que nós já tivemos também uma pré-temporada que praticamente não existiu. Mas, enfim, isso não é muleta, é a dificuldade de todas as equipes que têm um calendário cheio como o Vitória. Nós conquistamos isso, então a gente tem que criar alternativas. Para finalizar, Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Carpini, desde o jogo contra o Fortaleza, o Vitória tem demonstrado uma postura mais firme, intensa e competitiva. Isso ficou evidente novamente hoje contra o Fluminense. Dentro dessa mudança de comportamento, o que tem sido trabalhado taticamente para equilibrar essa agressividade com a organização, principalmente na recomposição defensiva e nas transições ofensivas? Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o Vitória vem nesse comportamento desde o jogo do Flamengo, porque às vezes a gente atrela o comportamento ao resultado.
E eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o Flamengo, nós tivemos até chance de vencer a partida. Se nós fomos melhores ou piores é um outro detalhe. Até em vários momentos o Flamengo foi superior, mas vem se construindo um comportamento coletivo de competitividade desde esse jogo, por mais que o resultado não aconteceu. E aí na sequência, né, Argentina, Atlético Mineiro e Fortaleza. Então não podemos, como disse, eu respeito, mas nós não podemos atrelar que a virada de chave começou no Fortaleza, que só no Fortaleza correu e competiu porque nós vencemos o jogo. Mesmo porque quando a gente toma o gol de empate do Fortaleza, a gente esteve muito perto de perder o jogo. Então eu analiso o futebol de uma maneira um pouco mais ampla. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada.